Aqui na primeira questão do terceiro capítulo, a gente tem duas cargas pontuais Q e menos Q, que se localizam sobre o eixo Y em y igual a A e y igual a menos A. Eu já fiz a representação dessa situação aqui. Eu rotulei essas cargas porque isso daqui vai ser o útil, né? Então eu chamei essa daqui de carga 1, essa daqui de carga 2. E as demais coisas aqui relativas à carga 1 vai ter também o rótulo de 1, da mesma forma aqui, né, para 2. Então essa se localiza em y igual a A e elas estão sobre o eixo y, né? Então a coordenada em x é 0. E aqui em menos A. Encontrar o campo para qualquer ponto no plano xy. Para quais pontos, se existirem, a componente em x do campo é nula. Então, primeiro a gente vai encontrar a expressão que fornece o campo para qualquer ponto xy. Essas linhas aqui é uma convenção que o livro adota para quando estivermos falando sobre a carga de fonte. Esse termo carga de fonte é só para distinguir uma carga de uma eventual outra carga que esteja no sistema também, que não esteja sendo considerada como uma fonte de campo, por exemplo. Nesse caso aqui, a gente não vai ter confusões com outras cargas, porque só tem as cargas que são ou fontes ou solvedores de campos. Mas a gente vai manter essa convenção aqui de linha. Então, esse vetor que tiver a linha, ele está partindo da origem e localizando uma carga de fonte. Aqui da mesma forma, ele tem linha, ele está partindo da origem localizando a carga de fonte. Esse vetor R pequeno aqui sem linha, ele está partindo da origem e está localizando um ponto arbitrário para que a gente vai precisar desse ponto para montar matematicamente o problema que a gente vai resolver. E também tem esses vetores grandes R1 e R2 que eles dão a distância entre a carga e o ponto que eu quero calcular, aqui também entre a carga e o ponto que eu quero calcular, e é essa distância que eu vou usar no cálculo do campo, né? Então, como aqui é um caso de duas cargas, eu vou usar o somatório, né? Se fosse uma carga só, eu já faria direto com a relação que dá o campo em função da distância, e se fosse um corpo extenso, eu iria partir para a integração. Então, dessa forma aqui, eu começo com o campo igual ao somatório de 1 até 2 da carga Q, também com o índice, porque as cargas vão ser diferentes. Como isso aqui é vetor, também vai ter o versor, aqui que dá a distância, e esse versor também vai ser 1 para cada carga, então ele também tem que ser indexado, e a constante, 4πε0, e a distância ao quadrado. A distância nesse caso é dada pelo módulo desse vetor aqui, né, do vetor R. Então eu vou escrever aqui apenas RI ao quadrado, sem a seta, né? Então agora eu só preciso ter boas informações sobre esse R e esse outro R aqui para substituir aqui no somatório. Uma coisa que a gente pode ver é que se a gente somar R1 linha mais o R1 grande, a gente vai partir daqui e vai chegar aqui. É a mesma coisa de usar o vetor R. Ele parte daqui e chega aqui. Então tem uma igualdade entre a soma de R1 linha mais R grande igual ao R pequeno sem linha. Eu posso isolar agora esse R. Aqui é 1 e aqui não tem índice, né? Que é o vetor que vai partir da origem e localizar o ponto arbitrário aqui. Então agora eu posso isolar esse R1 e eu vou ter R menos R1 linha. Isso também vai acontecer para R2, né? O R2 vai ser igual a R menos R2 linha. Outra coisa que eu vou substituir é o versor de R. O RI ele é igual ao vetor RI sobre o módulo de RI, né? E o módulo desse RI aqui, partindo aqui desse tipo de equação, vai ser só o módulo de R menos RI linha, né? E agora eu posso fazer essas substituições aqui.
Então eu vou resultar. Eu já vou colocar logo, fora do somatório, o que for constante, né? O que não tiver indexado em i, que vai ser 1 sobre 4π epsilon zero. E agora aqui eu vou ter um somatório, né? Em i de 1 até 2. Esse ri, ele vai virar agora, no denominador, né, o vetor ri. E vai ter uma contribuição de um módulo a mais aqui embaixo. Então, eu vou ter a carga e o vetor r, ele é dado na coordenada em x como x menos xi mais y menos yi na direção de y. Isso é assim porque se a gente pegar o vetor r, o ponto final dele menos o ponto inicial é a mesma coisa de pegar o vetor e representar ele a partir da origem. Então, como se aqui fosse R1, eu tenho que fazer esse ponto, xy, menos esse ponto aqui, que no caso é xi, yi, com i igual a 1. Então, por isso que eu tenho aqui, ó, x menos xi na direção de x e y menos yi na direção de y. E partindo desse tipo de escrita aqui para o r, o módulo vai ser x menos xi ao quadrado mais y menos yi ao quadrado. E isso aqui é elevado a 1 meio, que é o módulo. Mas aqui eu tenho o módulo ao quadrado vezes esse módulo ainda aqui, que veio do versor. Então agora ficou ri ao cubo. Então, se isso daqui é o r ao cubo é elevado a 1 meio vezes 3. Que é a mesma coisa de elevado a 3 meios. Então, dessa forma, eu já posso expandir esse somatório aqui em duas parcelas, né? Substituindo. Onde for 1, eu substituo o que corresponde à carga Q1. E aqui onde for o x1, eu vou substituir o correspondente pela coordenada x1. Então, aqui eu tenho 1 sobre 4π epsilon zero, que ele vai ficar em evidência aqui. Aqui eu vou ter o Q1. O Q1 é o Q, Q', né? Então, Q', e agora x menos x1. O x1 é 0, então vai sobrar só o x na direção de x. Mais y menos y1. O y1 vale a. Então aqui eu vou ter y menos a na direção de y, né? E agora eu fechei esse parênteses aqui mais externo. No denominador, eu vou ter a mesma coisa aqui, né? Esse x1 vai ser 0 e esse y1 vai ser a. Então eu vou ter x ao quadrado mais y menos a ao quadrado elevado a 3 meios. Mas, agora aqui a segunda parcela. Isso daqui foi para i igual a 1. Agora o i valendo 2, o Q2 vai ser igual a menos Q'. Então aqui eu vou ter x menos x2. E o x2, ele vale 0. Então vai sobrar só esse x aqui. Então, x na direção de x. Mais y menos y2. O y2 é menos a. Então vai ser y menos o menos a, que dá mais a. Isso na direção de y. Agora eu vou fechar esse parênteses aqui mais externo. E para o denominador vai ser a mesma coisa. Aqui vai ser x ao quadrado, porque isso vale 0, quando o i é igual a 2. E o menos y2 aqui vale a. Então vai ter mais y mais a ao quadrado elevado a 3 meios. Agora eu vou fechar esse parênteses aqui, que é dessa distributiva. Então, isso daqui já é a expressão final do campo E, e ela depende de x e de y, né? E de nada mais. Então, isso daqui vai fornecer o campo. Eu poderia até colocar o Q' em evidência, e colocar o Q' aqui, né? E ficaria isso menos essa parte aqui. Mas isso aqui já pode ser apresentado como
o resultado final do cálculo do campo. Então a gente respondeu essa parte aqui, a gente encontrou o campo, né? Agora, para quais pontos, se existirem, a componente em x desse campo é nula. Bom, existe, né? E são para os pontos que estão sobre o eixo x. Isso a gente pode ver por simetria, né? Que a carga tem a mesma intensidade. Aqui é um Q e aqui é um menos Q. Eu estou falando isso em oposição à ideia de que aqui poderia ser Q e aqui 3Q, ou Q e aqui menos 10Q. Poderia aparecer um número aqui nesse tipo de questão, né? Mas aqui só tem Q. E Q, a intensidade é a mesma. Os sinais são diferentes, né? Mas tem a mesma quantidade de carga aqui e aqui. E a distância da origem também é a mesma. É A, e daqui também a distância é A. Então, aqui, como é uma carga negativa, o campo se comporta da seguinte forma. Ele é um solvedor, né? Então, o campo aponta para cá. Isso eu estou desenhando sem considerar a influência dessa carga aqui. Por exemplo, algo que estiver para cá também vai apontar aqui para o campo. E isso acontece na direção radial, né? E aqui, para essa carga aqui, ela é uma fonte de campo, né? Então, ela também vai ter um desenho de campo dessa forma, na direção radial. E mesmo aqui, em cima desse eixo, também vai ser na direção radial, né? Então, o motivo de aqui, quando o y vale 0, que significa essa reta aqui, nessa reta aqui, né, onde o y é igual a 0, todos os pontos dessa reta satisfazem essa condição, a gente também vai ter aqui esse vetor. Aqui eu estou desenhando cada um individualmente, sem considerar a interação entre eles, né, já que eu vou considerar a interação. Então, se eu tivesse só essa carga, ela teria esse campo aqui. Na verdade, o módulo aqui eu não estou representando de forma bem fiel, né? Aqui deveria ser maior, quanto mais perto aqui da carga. E aqui vai diminuindo o módulo do vetor que representa esse campo. Mas eu desenhei isso aqui só para mostrar uma coisa. Esse vetor em azul, ele pode ser decomposto nessa parte para cá e nessa parte aqui para baixo. Esse daqui em vermelho, que é aqui dessa fonte, ele pode ser decomposto nessa parte aqui para cá e aqui para baixo. E o que acontece? A parte em vermelho, ela vai anular essa parte aqui em azul. E essas duas partes aqui vão se somar, né? Aqui que estão ao longo do eixo Y. E a resultante vai ser um campo que está apontando só aqui para baixo. Na verdade, o desenho das duas cargas, agora considerando as duas interagindo, ele é da seguinte forma: uma carga que parte daqui e chega aqui, né? Da mesma forma, uma que vai partir daqui e chegar aqui, uma que vai partir daqui e chegar aqui, e passando por aqui, por esse lugar que a gente analisou, também vai acontecer isso, vai vir para cá. Então esse é o desenho, né? O que a gente pode ver em cada uma ao longo dessa região aqui é que em cada uma parte dessa, onde nessa reta de x, onde y vale 0, ele passa aqui na vertical, né? Paralela ao eixo y. Então não tem componente em x, eu não posso decompor isso aqui em x porque não vai ter projeção nenhuma. Então aqui, para quais pontos existirem, a componente em x é 0. Para esses pontos que estão sobre o eixo x. Mas eles não são únicos. Se a gente desenhar aqui, ele vindo daqui direto para cá, por cima do eixo y, isso aqui também não vai ter projeção. Então mesmo que eu pegue esse ponto aqui, ele não vai ter uma projeção em x. Se eu pegar um ponto fora do x igual a 0, isso daqui vai ter. Vai ser assim e vai dar para decompor aqui em x e aqui em y. Então a componente em x vai diminuindo daqui para cá, mas quando chega em 0 ela se anula também. Então os pontos em que x vai ser 0, é nesses pontos aqui xy igual ao par ordenado AB, tal que A
igual a 0 ou B igual a 0. Então essa aqui é a notação de conjunto, né? Isso daqui é o conectivo lógico ou. O que quer dizer que se eu tiver um par ordenado desse tipo, com B valendo qualquer coisa, inclusive o 0, ou desse tipo aqui, com A valendo qualquer coisa, inclusive podendo ser o 0, esses dois se encaixam nessa definição aqui. Então esse conjunto é o conjunto dos pontos onde a componente x é nula, que são esses pontos aqui sobre os dois eixos. Mas também tem uma forma algébrica de mostrar isso. Basta fazer o seguinte, a gente vai tomar aqui a componente é x, e isso se faz fazendo o produto do vetor E com o versor de x. Isso aqui é justamente a projeção desse vetor nessa direção. Então, se essa aqui é a expressão do E, na hora que eu fizer o produto escalar com o versor de x, ele vai atuar onde tiver versor, né? Então ele vai atuar nesse versor e nesse aqui e nesse. Então eu vou recopiar isso daqui levando isso que eu falei em consideração. Aqui eu já vou colocar também a carga que é em evidência. Então Q' sobre 4π ε0, e aqui eu vou ter x na direção x vezes o versor de x, mais y menos a, versor de y, escalar com o versor de x, né? Então todos os versores vão ficar sendo multiplicados, né? O produto escalar com o versor de x, sobre x ao quadrado mais y menos a ao quadrado elevado a 3 meios. Menos, que é esse menos aqui, né? Aqui eu vou ter esse x ao versor de x, escalar com o versor de x, mais, aqui eu vou ter y menos a, quer dizer, y mais a, e aqui o versor de y, e escalar com o versor de x, e aqui o denominador, né? Então, o que eu já posso ver, esse produto aqui dá 1, esse produto aqui dá 0, são ortogonais, né? Esse aqui dá 1, esse aqui dá 0. Então agora eu vou reescrever essa expressão aqui, levando em consideração esses resultados aqui. Então essa daqui é a componente x desse campo. E agora eu posso olhar para ela e verificar o que vai fazer esse campo zerar. Então, primeiro, se o x valer 0, essa fração vai dar 0, essa vai dar 0, né? Então todo esse lado aqui já vai dar 0. Então é o caso em que esse a aqui é igual a 0, certo? Outra forma disso daqui zerar é se esse y aqui embaixo, se ele valer 0. Porque olha só, ele valendo 0 aqui eu vou ter o menos a ao quadrado, que é igual ao a ao quadrado, que vai aparecer quando esse y aqui valer 0. Então dessa forma eu tenho as frações iguais aqui, né? Se o y vale 0, vai ficar uma fração menos a outra que é igual a ela. Então essa é a diferença que vai dar 0 e também vai zerar essa expressão. Não tem outra forma, uma outra combinação de x e y que faça isso daqui zerar. Então o resultado final é isso daqui. E assim a questão fica completamente resolvida.